Quero conversar com você um tema, e aí eu aproveito para pedir para você sentar, se você estava de pé ou de joelhos, sente, tome aquela água fresquinha, tome aquele café com tapioca, tome um suco delicioso, qualquer coisa desse tipo aí, enquanto você me escuta alguns minutos. Queridos, queridas, meu tema hoje é necessidade. Isso mesmo, necessidade. Nós somos seres necessitados. Nós necessitamos, isso é necessidade, nós necessitamos do ar, nós necessitamos do alimento, do conhecimento, da verdade, nós necessitamos de atenção, de oração, de sonhos, nós também necessitamos de Deus. E por que eu deixei Deus por último? Nós sabemos que Deus tem que tem que estar. Nós temos que abrir o espaço na nossa vida para que Deus esteja em primeiríssimo lugar. O mandamento dele é amar a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, assim, essa presença de Deus na vida da gente, nós necessitamos, nós temos necessidade. Nós necessitamos de Deus assim como os pulmões necessitam de ar. Não dá para viver sem Deus. A vida sem Deus não é vida, você vegeta. Por isso, as necessidades, nós precisamos estar atentos a elas para que a gente tenha uma vida de qualidade. Disse que sem Deus não se vive, vegeta. Sabemos a importância que tem essas necessidades para nós. Por exemplo, o ar. Sem ar não vive. É sem ar quando parou tudo, não temos mais o que respirar, a vida vai embora. O alimento. Nosso organismo precisa do combustível. E esse combustível é o nosso alimento. Assim também como a nossa alma necessita do alimento. Qual é o alimento da alma? É a oração, é a reflexão, é a meditação, é a escuta e vivência da palavra de Deus e da presença desse Deus. Na Eucaristia nós temos esse grande presente de amor que Deus nos deu de presente, que é o seu Filho Jesus, no pão e no vinho que chega ao nosso coração. E nossa alma tem fome e sede dessa presença. Então, são necessidades que nós chamamos de necessidades básicas. Estão dentro das necessidades básicas. E tem aquelas necessidades que não são bem necessidades. Conhecimento. Na Bíblia tem uma expressão que eu esqueço agora o nome do livro da Bíblia que Deus diz para Moisés: Moisés, meu povo se perde por falta de conhecimento. Se perde, está se perdendo. É como se a gente estivesse numa mata e essa mata, a gente está dentro da mata sem, sem instrumento para fazer as veredas, para poder passar, atravessar. E sem norte, totalmente sem norte. Viver no mundo sem conhecimento é viver no mundo desnorteado. E por isso é importante o conhecimento. Conhecer. Deus te deu uma coisa belíssima, entre tantos dos dons e tantas as faculdades, que é a inteligência. E Ele te deu essa inteligência para você explorá-la, para você buscar, conhecer, descobrir. Lembre-se quando você era criança, quando você descobriu a primeira vez uma borboleta, uma lagarta, sei lá, até a cobra, você achou muito engraçado. Tem criança que corre atrás da cobra, aquela coisa toda, brinca com a cobra. Tem essas situações todas. E isso quer dizer, é a descoberta, o conhecimento. E tudo para a criança é o descobrir. Por isso que tudo para ela é interessante. Quando a gente vai amadurecendo, a gente vai perdendo o interesse por essas coisas e tudo fica muito comum. Mas, na verdade, nós precisamos desse conhecimento. Nos extasiar desse conhecimento.
Eu já disse aqui várias vezes que o nosso cérebro precisa, mas precisa muito desta, desta eh, de uma palavra nova, de conhecimento, precisa de descobrir. As descobertas são muito importantes para o nosso cérebro. Então, dentro dessas necessidades, nós temos a verdade. Gente, viver na mentira, viver iludido, viver enganado é terrível. Muita gente adoece porque vive na mentira. E as doenças, elas se somatizam no nosso corpo. Nós temos uma coisa na psicanálise que nós chamamos de psicossomático, é aquilo que é, a mente programa e joga no corpo da gente. E por isso nós precisamos da verdade. E você escutou muitas vezes Jesus dizendo ao seu coração, nas leituras da Bíblia, do Evangelho, conhecereis a verdade vos libertará. Libertar para Jesus é libertar o ser humano por completo. Libertar enquanto psico, social, religioso, corporal e daí por diante. Então é importante conhecer, buscar a verdade, é uma necessidade que você tem. Lembre-se, quando você estiver na mentira, você está doente, você está indo mal, você vive na ilusão, você vive na mentira. Você precisa da verdade. E às vezes a verdade dói, mas cura. A verdade sempre dói. Porque às vezes é mais confortável viver na mentira, se enganando, na ilusão. Mas quando a verdade chega, dói. Mas abre um espaço para a saúde reinar. E quando eu falo saúde física, emocional, religiosa, psíquica, espiritual e daí por diante. Pois bem, meus irmãos e irmãs, uma necessidade é orar. Tem gente que não se coloca em oração diante de Deus, mas observe que essa pessoa, ela fica, quando ela tem um espaço sozinha, ela está sempre conversando sozinha. Conversa sozinha, se reclama e tal. Que tal se reclamar e conversar com Deus, em vez de conversar sozinho? Deixe de conversar com seus botões. Pense nisso. Você tem necessidade de orar, porque teu espírito, o espírito de Deus que está dentro de você, São Paulo diz que ele ora com gemidos, Abai, chamando Deus de papai, papaizinho, Abá. Pense nessa necessidade que você precisa dar uma olhadinha nisso. Reflexão, você precisa refletir sobre sua vida, refletir sobre a sua caminhada, a sua vocação, a sua profissão. É bom refletir sobre tudo isso. Quem reflete sobre tudo isso está sempre descobrindo caminhos, descobrindo o jeito de seguir, de ir à frente. E também, irmãos e irmãs, mas facilmente as pessoas esquecem que tem necessidade de sonhar. Sonhar é uma necessidade, sonhar nos dois sentidos. Sonhar, veja, às vezes as pessoas me perguntam assim: será que eu tenho possibilidade de enlouquecer? E eu pergunto três coisas à pessoa. Eu pergunto à pessoa: você sonha? Ela diz: sim. Sempre sonha? Sim, sonho. Você às vezes esquece alguma coisa, bota o lápis aqui na orelha e vai procurar o lápis, porque esqueceu, não colocou? Esqueço. Você tem medo de alguma coisa? A pessoa diz: tem. E eu digo para a pessoa: olha, quem sonha, quem esquece e quem tem medo nunca enlouquece. Mas é nunca mesmo, nunca enlouquece. Porque o princípio da loucura, o louco não sonha, o louco não esquece nada e o louco não tem medo de nada. Você já viu um louco com medo de alguma coisa? Pois é. Então, se você é aquela pessoa que diz: não tenho medo de nada, não me esqueço de nada e nunca sonhei, sinto muito.
você já está à beira ou no centro da loucura. Por isso que o sonho é importante, o sonho é uma terapia. Mesmo que seja aquele sonho pesadelo que você acordou suado, gritando, apavorado, não se preocupe. Seu cérebro, sua mente precisava fazer aquilo, aquele descarrego durante a noite. O sonho faz bem, e é a tua verdade. Ele está falando, ele está dramatizando a tua realidade, a tua verdade. É aí que nós, psicanalistas, entramos para fazer análise dos sonhos e para entender o que é que o inconsciente está falando para a pessoa que sonhou. E no sonho, tudo é você. Tudo que aconteceu ali é você. Pois bem, mas o sonho que eu estou falando, que eu quero que você entenda, que você tem necessidade também de sonhar, é sonho como projeto de vida. As pessoas que perderam sonhos como projeto de vida, dizem que querem matar uma pessoa, roube dela os sonhos. Porque mesmo que você roube a dignidade, mesmo que roube a dignidade do ser humano, se ele tem a capacidade de sonhar, ele sai. Ele sai desse precipício. Ele sai desse abismo. Ele sai. Então, é uma necessidade que nós temos de sonhar. Procure sonhar sempre. Ah, mas eu já estou velho para sonhar. Não existe. Até o último instante, se eu respiro, tenha certeza que você tem a capacidade de sonhar. E sonhar, claro, coisas boas. Não é sonhar que vai ter um diabetes, que vai adoecer, que vai morrer, que vai. Não. Isso aí já tem o tempo certo. Para que sonhar isso? Sonhar coisas boas. Para no meio de tudo isso a gente ir acertando. Então é importante sonhar. Mas facilmente criamos necessidade que atrapalham nossa vida. Existem necessidades básicas e existem necessidades que nós criamos. Por exemplo, quem tem um cartão de crédito simplesmente tem um poder de compra. E se tem um poder de compra, ele cria necessidade. Ele vai comprar coisas porque pode ser que um dia ele precise. Então ele está criando necessidade. Então tem que ver quais são as necessidades básicas que você precisa suprir e quais são as outras que você precisa, vamos dizer assim, dar um tempo, precisa dar um tempo. Tem coisas que você comprou, teve gente que comprou tanta roupa e tem tanta roupa no seu guarda-roupa e que disse, olha, tem mais de anos que eu tenho essa roupa aqui e esperando uma oportunidade para ir para a festa ou para usar. Então, essa pessoa criou necessidade. Veja se você na sua vida, depois, vou chamar de pós-pandemia, vou chamar de pós porque nós sentimos que nós estamos saindo. É bem verdade que há um risco de voltar tudo de novo. Não vamos ter fé dentro dos limites, né? Porque diz fé demais, né? Fé demais mede, né? Então, por isso, tem aquele cuidado. Então, com o pós-pandemia, pode ser que você esteja criando necessidades. E tem várias formas de a gente criar necessidade. Existe a necessidade, carência e a patologia. E tudo isso pode ser resultado de um desejo. Necessidade mais carência mais patologia é igual a desejo. Então, você, por conta das carências, vai criando necessidades, vai criando desejos, e esses desejos vão criando necessidades que você não precisa suprir, que você tem que dar prioridade. Veja que houve um tempo que você, bom, podia fazer isso, mas agora não. Agora é diferente. Vamos ver o outro lado da moeda. As carências, por exemplo, necessidade de comer. Carências, mal amada. Se você é mal amada, mal amado, se você foi abandonado na infância, se você foi certas rejeições, você gerou carências. Isso gera carências. E a patologia é a doença psíquica.
Uma pessoa teve um abandono tão grande que hoje vive um sofrimento psíquico muito grande. E tudo isso gera desejo. E aí é desejo de comer, desejo de ter uma pessoa sempre ali com ela. Ela não sabe viver sozinha, não sabe viver a solidão produtiva, não sabe, não sabe. O outro ponto é o amor ferido. O amor ferido cria carência e não necessidade. Todo amor ferido cria carência. Essa pessoa que não sabe viver sozinha, não sabe viver sem uma companhia, que não sabe viver. Uma pessoa resolvida é aquela pessoa que vive sozinha, tranquila, com muita tranquilidade, está bem quando está sozinha, está bem quando está no meio de pessoas, está bem quando está na festa, na missa, mas tem pessoas que não sabem viver essa situação. Então, essa pessoa que passa por isso, ela sofre muito. Então, veja, se você tem um amor ferido, você tem uma carência. E essa carência vai criar. O amor ferido cria a carência, não necessidade. Você não tem necessidade de ter pessoas ali com você. Você tem necessidade, muitas mulheres, a viver um amor ferido, que hoje não sabe viver sozinha, e por isso tem que ter um homem ali do lado dela, porque, e essa situação todinha. Isso é um sofrimento. Essa pessoa precisa se trabalhar esse amor ferido. Às vezes é dos pais, às vezes é do marido que abandonou, ou feriu, ou traiu, ou qualquer coisa desse tipo. E finalizando, a fórmula não ter necessidade do outro para viver, por exemplo, marido, filho, pode parecer chocante, mas está certa. A fórmula não ter necessidade do outro. Você não tem necessidade do outro. Uma pessoa saudável psiquicamente, ela não tem necessidade do outro. O outro é sempre mais um, ela soma com ela. Mas, patologicamente, tem gente que tem uma necessidade muito grande do outro. Esse outro pode ser marido, pode ser filho, pode ser, sei lá, o chefe, qualquer pessoa desse tipo. Veja o que Jesus diz. Jesus diz que quem se apega aos pais, esposa, mais do que a ele, não é digno de seguir. Na verdade, Jesus está dizendo, olha, quem se apega, quem tem essa necessidade de estar sempre com o outro, essa pessoa arranjou encrenca, arranjou problema, arranjou doença. Porque vai ter problema. Sempre que você se apegar. Quando eu digo pessoas, porque a gente se apega com facilidade às pessoas. Mas aquelas pessoas que se apegam a coisas, pessoas, dinheiro, fama, joias, isso, aquilo mais, sofrem. Você sabia que as pessoas que estão apegadas, elas, até para morrer, elas sofrem porque elas não querem morrer, não querem ir. Mas para não deixar o apego às coisas que se apegou na Terra. Né? Finalizando aqui, eu lembro que um senhor muito rico, ele estava falecendo, e aí no interior tem aquela coisa de colocar a vela na mão, e faz uma oração, que Jesus te acompanhe, Jesus te leve, tal, e ele abria os olhos e fechava os olhos, abria os olhos e fechava os olhos, e aí a esposa dele disse, João, se estás pensando que vais levar a tua riqueza, não vai, João, tu nasceste nu, e nu tu vais voltar. Vai em paz. O homem fechou os olhos e foi embora. Isso significa dizer que esse homem realmente estava não querendo morrer para não deixar as coisas que ele conquistou, as coisas que ele se apegou, na verdade. Que conquistar é uma coisa, se apegar é outra.